que a gente possa dar para o nosso ouvinte elementos factuais, né, para que ele decida ali qual é o julgamento que ele quer fazer de toda essa situação. Então, eu queria pedir ao Rodolfo e à Mariana que me acompanhassem nessa entrevista, porque eles ajudaram com a equipe do Rio de Janeiro a elaborar as perguntas também. Professora, bom dia. Bom dia, Boixá. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, professora, tem aqui a primeira pergunta, que foram retiradas aí sim das questões levantadas durante as entrevistas e também de ouvintes que nos escreveram. A figura do professor polivalente foi criada para o Ginásio Experimental Carioca, voltado para adolescentes do 7º, 8º e 9º anos. Isso. Segundo a secretária de Educação, é o professor que decide se quer ensinar na escola. As notas dos alunos dessas escolas são mais altas do que nas outras escolas do mesmo nível. Os professores recebem treinamento e semanalmente tem horário de estudo por disciplina. Um coordenador de cada disciplina é responsável pela captação semanal dos colegas. Essas foram as informações concretas das entrevistas em relação à figura dos professores polivalentes. O que a senhora gostaria de ponderar, de contestar nessas afirmativas? Bom, Boixá, em primeiro lugar, sobre a escolha desses profissionais que trabalham no Ginásio Experimental Carioca. Os profissionais que não se adequassem ao regime de 40 horas, na época da criação dos ginásios, que eles foram iniciados em 2010, em 10 escolas, eles teriam que sair da sua escola de origem, ou seja, da escola que eles trabalhavam, né? Então, muitos profissionais, para não correrem o risco de ir para escolas em locais mais longe do que o local da sua moradia, terminaram ficando nesses ginásios. Uma outra discussão é que, como os nossos salários são muito baixos, esses professores teriam a garantia da hora extra, que nós chamamos de dupla regência, né? Um salário maior por trabalhar uma jornada maior. Então não é que, inclusive essa discussão do Ginásio Experimental Carioca, esse projeto, essa metodologia que a Secretaria, né, trouxe aqui para o Rio de Janeiro, não foi discutido com a comunidade escolar. Não houve uma prévia discussão, um diálogo, um debate com os profissionais da escola, porque é importante lembrar que essa greve que nós realizamos hoje não é uma greve só de professores, é uma greve de funcionários também, todos os educadores de educação. Então, nenhum desses atores, os pais, os alunos, foram envolvidos nessa discussão. Uma outra questão que é importante colocar aqui, Boixá, e muitos ouvintes hoje são professores do Ginásio Carioca, devem estar ouvindo, é que não existe esse chamado treinamento, uma capacitação para os professores polivalentes. Alguns professores da área de humanas, por exemplo, que englobaria as disciplinas de história, geografia e língua portuguesa, nunca tiveram nenhum curso, nenhuma formação na discussão da disciplina de língua portuguesa. Um outro ponto que é importante nós levantar... E ele é obrigado, Suzana, desculpa, só te interromper que isso é importante, ele é obrigado a fazer ou, como disse a secretária, ele assina e topa fazer ou não? Não, ele assina por todos esses motivos que eu te falei, porque se ele não quiser continuar na escola, se ele não aceitar trabalhar assim, ele vai ter que sair da escola. Essa é a discussão. É ruim, é ruim trabalhar assim, só para eu entender, quer dizer, não é um bom convite de emprego, digamos isso. Olha, Boixá, nós nos formamos e fazemos concurso para uma determinada disciplina. Tá. Sob essa disciplina é que nós temos o domínio do conteúdo. Não, eu me referi, desculpe, professora, a sua primeira abordagem de que aqueles que não se adaptarem a esse novo regime, quer dizer, por exemplo, a proposta é uma proposta mal vista pelos professores. É uma proposta mal vista, inclusive no que diz pedagogicamente falando. Pedagogicamente, metodologicamente, pela discussão da autonomia. Veja bem, Boixá, na época da inauguração desses ginásios, né, as escolas elas têm o que nós chamamos de PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, que é discutido e elaborado com a comunidade escolar. Esse projeto político pedagógico teve um fim, porque o que tinha que entrar era a metodologia do Ginásio Carioca, ou seja, né, um debate pedagógico externo ao que aquela comunidade havia construído. Eu queria só voltar a essa questão da capacitação, que esses professores não recebem,
e a discussão do planejamento desse encontro semanal, porque os professores do ginásio carioca não têm o direito, né, da lei federal de 1/3 do seu tempo para planejamento. Só para você ter uma noção, Boixá, eles têm uma carga horária de 40 horas semanais, em que dessas 40 horas, 32 eles estão em sala de aula. Então você não consegue cumprir, né, 1/3 do tempo para planejamento, e nem mesmo uma discussão que para nós, profissionais da educação, ela é muito importante, que é que esse tempo de planejamento se dê também em algum momento no espaço coletivo, para que os profissionais possam trocar suas experiências, planejar coletivamente, né, solucionar dúvidas, prestar maior atenção no acompanhamento que teremos, né, do processo de desenvolvimento da aprendizagem dos nossos alunos, que para nós são questões e debates importantes para garantir uma melhoria no processo de educação. Tem muita pergunta aqui, professora, e eu, claro, quanto mais célere for a nosso diálogo, sem nenhum prejuízo do que se considere da sua parte importante abordar, melhor. Por exemplo, tem aqui a pergunta, a afirmativa dela sobre climatização. Segundo a secretária, 248 escolas já foram climatizadas e 65 serão climatizadas agora em agosto. Em 3 anos, toda a rede de 1.076 escolas estará climatizada. Algo a dizer sobre isso? Porque essa já é uma lei que já há algum tempo o governo deveria ter se adequado, né? E mais uma vez ela não é cumprida. Até porque, Boixá, a discussão da climatização, além de ela ser necessária, porque nós vivemos numa cidade que é tropical, né? O início do ano, as salas, os profissionais inclusive brincam, e até as mães dos alunos, que são saunas de aula, né? E não salas de aula. As temperaturas muitas vezes ultrapassam dos 40 graus. Mas inclusive para poder garantir uma climatização, que não me parece que seja um objetivo do governo, porque inclusive na apresentação da lei orçamentária anual, aonde você já precisa, né, garantir verbas para determinadas questões, esse processo não aparece de forma clara. Nós precisamos resolver problemas estruturais das unidades escolares, né? O Tribunal de Contas do município, ele apresentou um relatório, que é um relatório que ele faz anualmente sobre as visitas às escolas, aonde o tribunal apontava que apenas 15% das unidades escolares têm condições estruturais de funcionamento, porque nas outras nós temos uma série de problemas hidráulicos, elétricos, que inclusive impediriam esse processo da climatização. Não há quadra esportiva na maior parte das escolas, quando tem ela não é coberta. Então nós temos um problema de estrutura nas escolas, que inclusive é um questionamento que o sindicato faz. Nós queremos saber sobre essa questão do orçamento. A prefeitura diz que não há dinheiro para a educação. Nós queremos saber aonde está as verbas, que são os 25% das verbas em educação, que tem que ser utilizados para a melhoria das escolas e das creches. Porque hoje em dia, um dos elementos das péssimas condições de trabalho, para além da questão pedagógica, da quebra da autonomia, tem a ver com essa estrutura precária que as escolas e creches se encontram hoje em dia. Ok. Vamos falar de salário. A prefeitura disse aqui a secretária e o prefeito. A prefeitura vai enquadrar todos os professores na categoria 40 horas, do 1º ao 5º ano com nível superior, que tem salário inicial de R$ 3.123,57, incluindo bônus, cultura e auxílio transporte. Depois, professores do 6º ao 9º ano, período, recebem R$ 4.083,61, que ela chamou de o melhor salário dentre os pagos pelas capitais do país. Agente educador e agente auxiliar de creche e merendeira, com correção dada pelo decreto de reajuste, tem salário de R$ 900,70, mais 15% de gratificação sobre o salário mínimo, além do auxílio transporte. E, finalmente, professor que trabalha 22 horas e meia semanais, se tiver apenas nível médio, recebe R$ 1.467,92, com bônus cultura e auxílio transporte. Algo a observar? Muitas coisas a observar, Boixá. Em primeiro lugar,
que a secretária inclusive utilizou um termo que para nós é muito complicado de ouvir de uma secretária de educação que exerce um cargo público, né? Quer dizer que existe um restinho da rede. Como eu sou uma professora de 22h30, eu não me considero um restinho da rede, mas é importante colocar que os professores que têm a carga horária de 40 horas são uma minoria dentre a rede, né? Nós somos 42.430 professores, sem contar com os funcionários. Desses 42 mil, eu posso te dar os dados, né, que estão, inclusive, foram dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação à Câmara dos Vereadores em maio desse ano, durante a audiência do orçamento, né, que é quando a gente faz a discussão do orçamento, da previsão orçamentária. Então, existiam 1.524 professores 2 de 40 horas, e 856 professores de 40 horas, professores 1, que foram convocados até 2012. Importante lembrar que esse concurso de 40 horas começou em 2010, apesar de em 92 ter existido este concurso, que contou com menos de 300 profissionais. Então veja bem, de 42.430 professores, devemos ter aproximadamente... O senhor tem 2.380. Vamos colocar que até agora tenham sido convocados, mais exagerando, vou achar que sejam 4 mil professores nessa situação, né? Seriam 10% da rede. Então 90% da rede não tem esse salário. Ou seja, não dá para usar esse salário como referência de salário da rede. Não dá. E eu queria te dizer uma coisa, eu estou com um contra-cheque aqui na minha mão, de um professor, que é um professor 40 horas de geografia. Ele entrou no magistério da rede municipal no dia 15 de agosto de 2012. O vencimento dele é R$ 3.597. Ele ganha R$ 121 de auxílio transporte, R$ 114,71 do bônus cultura. Mas é importante colocar que esse salário tem desconto, certo, Boixá? Um desconto de R$ 455 do Preve Rio, que é o nosso fundo de previdência, e R$ 277 do imposto de renda. Portanto, essa formulação que a secretária apresenta de um salário de R$ 4.000, ele deve ser destrinchado, até porque quem se aposenta não leva na sua aposentadoria o auxílio transporte, nem o bônus cultura. Agora, professora, só um parênteses que eu vou abrir aqui, um parênteses. A senhora citou o caso de um professor que entrou para a rede pública em 2012, agosto de 2012. Tem menos de um ano, está fazendo agora. Como exemplo de um professor que está, se o contra-cheque está na sua mão, porque ele de fato está protestando e insatisfeito com o salário que está recebendo. O que às vezes eu me pergunto, e só é uma discussão à látera, paralela, em setembro de 2012 ele sabia que a carreira que ele ia abraçar na área pública tinha essa característica perversa, que eu não estou dizendo que não seja. Por que leva alguém que não está preso a esta relação de trabalho horrorosa a abraçar esta relação de trabalho para um ano depois constatar que ela é horrorosa? Ele não viu em setembro do ano passado que era essa coisa horrível? Olha, Boixá, nós sabemos que, infelizmente, os nossos governos, eles não valorizam a educação. Mas tem uma discussão que, para nós educadores, ela é fundamental. Nós acreditamos que a educação é um pilar principal para a construção de uma outra sociedade, que nós temos a possibilidade de, através do processo que temos com os nossos alunos, construir uma geração que possa questionar e modificar essa sociedade injusta e desigual em que vive. Esse é um objetivo nosso. Agora, não é por isso que nós não vamos lutar para sermos valorizados. Então, nós estamos na educação... Nem eu estou dizendo que não devam, ao contrário, devem e muito. A minha curiosidade é quanto à atitude de, provavelmente, um jovem, deve ser um jovem, que, sabendo que aquela função o remunerará mal, o tratará mal, o menosprezará, etc e tal, o desvalorizará, ele ainda assim vai para ela, abraça. O que eu estou entendendo, e acho isso louvável, mas quero entender se é isso mesmo, é que essa escolha deliberada por uma profissão, ou melhor, por uma função
que é extremamente penosa, se dá por uma questão, digamos, de compromisso político com isso, compromisso social com isso. É isso que a senhora está dizendo. É isso, Boechat. Nós acreditamos que a educação pode transformar a sociedade. Mas tem um detalhe também, Boechat, que é importante, é que quem ingressa na rede, né, pode até saber que tem os baixos salários, né, tem o seu ideal de mudança da sociedade, mas não imagina que quando começar a trabalhar, vai enfrentar precárias condições de trabalho, porque ninguém imagina que quando chega, né, numa escola, numa creche, encare o que encara, por conta de não ter, né, verba, a prefeitura não destina a verba que deveria destinar para as escolas e creches, então nós encontramos nas escolas com péssimas estruturas, como eu já coloquei, com uma falta de material pedagógico, muitas vezes falta papel ofício, né? Nas creches faltam luvas, o Rodolfo quer falar fraldas. A gente recebeu mensagens aqui, inúmeras, de professores que botam dinheiro do próprio bolso para comprar o material mais rudimentar do mundo. Fala, Rodolfo. Estamos conversando com a Suzana Gutierrez, é coordenadora do Sindicato de Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, sobre essa greve que, segundo o sindicato, tem aí 80% de adesão, segundo a secretaria, 18% mais ou menos de adesão. Só uma informação, tem pelo menos 400 professores nesse momento em frente ao prédio da prefeitura, na Cidade Nova, porque está marcada para 11 horas da manhã uma reunião com a secretária Cláudia Costin e depois também com a participação do prefeito para tentarem chegar a um acordo. Eu queria falar sobre o que a Lilian Hering... Mas o secretário da prefeitura, da Casa Pedro Civil, Paulo, acaba de entrar em contato com a direção do CEP, não é isso? É isso. É isso que teve lá. A reunião vai ser às 11 horas. é isso. Ele ligou ontem. Isso, ele ligou ontem, né? Tá, porque eu vi a nota agora. Também participará da reunião a secretária Cláudia Costin. Desculpa. É isso. Repetir tua notícia. Não, tudo bem, é bom que a gente reforça. Suzana, uma coisa que muitos escrevem aqui, como a Lilian acabou de escrever, é a questão que a gente pode juntar logo na mesma pergunta entre meritocracia e o que vocês chamam que continua acontecendo de aprovação automática. A prefeitura está dando, e diz a secretária que isso é baseado em países como, por exemplo, Finlândia, outros países que têm modelos de educação, é a questão de você dar alguns bônus aos professores, gratificações de acordo com os resultados. Só que vocês, professores, defendem de que se você dá gratificação por resultados, acaba tendo uma aprovação de 100%, coisas do tipo, vão deixando o aluno ser aprovado para justamente ganhar essa gratificação e acaba você tendo a chamada aprovação automática que antes foi muito recriminada na época do ex-prefeito César Maia. A secretária defendeu o prefeito também dizendo, olha, a gente tem que ter no serviço público meritocracia e eu confio, segundo o prefeito disse, nos meus professores e meus diretores que eles não vão aprovar as pessoas para poder ganhar bônus, poder ganhar gratificação. O que vocês dizem sobre isso? Primeiro, só para fazer duas diferenciações, né? O que tem a ver com a discussão da meritocracia e da autonomia pedagógica. Nós temos uma visão, os profissionais de educação, completamente diferente da secretária. Talvez por ela não ser da área de educação, ela tem uma visão mais de uma administradora de empresas. A escola, ela não é uma fábrica. Então não há como você produzir números. Não é possível, por conta de uma avaliação externa, uma única avaliação externa bimestralmente, eu revelar como está o processo de desenvolvimento da aprendizagem do meu aluno. Porque essa é uma discussão que tem vários fatores. Vai depender de um contexto social, cultural, econômico, das condições que a escola oferece para favorecer esse aprendizado. Se nós temos laboratórios de ciência, se temos laboratórios de informática, se existem professores em quantidade suficiente, se existem funcionários em quantidade suficiente, enfim, se há autonomia, se eu tenho tempo para poder me planejar, tem uma série de fatores que vão determinar esse processo de aprendizagem. Infelizmente, o que a Secretaria Municipal de Educação tenta transformar a escola num depósito com uma metodologia, né, que significa um retrocesso pedagógico, onde os alunos simplesmente vão ser treinados para fazer avaliações externas, para poder gerar índices. Né? Os índices de verificação da qualidade de uma escola e do processo de educação não são medidos por avaliações externas, né? Eles são medidos por todos esses outros elementos que eu coloquei para você. No mundo inteiro, essas medições são como a senhora está falando? Por exemplo,
exemplo... Vou formular melhor. Eles usam sempre referências externas para dizer que o método adotado aqui foi adotado em outros países. Ela citou Finlândia, Singapura, não me lembro. Coreia. Pois é. Deixa eu falar uma coisa sobre... A pergunta é, existem métodos de avaliação aplicados no mundo e eles são reconhecidamente, a ONU faz isso, a Unesco faz isso. Tem o piso que são diferentes. Eu queria só apontar isso sobre a Finlândia, porque tem algumas coisas que a gente precisa pontuar. Primeiro que na Finlândia são menos de 20 alunos em sala de aula. Aqui no Rio de Janeiro nós temos turmas até com 50 alunos. E o entorno da escola também deve ser um pouco diferente do que é aqui, né? Eu, por exemplo, trabalho na favela da Maré. Mas na Finlândia, né, o salário ele vai aumentando numa progressão por valorização do tempo de serviço. Não há bônus por mérito. Não existe pagamento de bônus por mérito, né? O material que é utilizado nas escolas é um material escolhido pelos profissionais de educação daquelas escolas, né? E eles seguem uma matriz curricular, mas o currículo é livre, ele planeja quando e em que semana ele vai dar aquela aula. Os professores têm autonomia, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós não temos essa autonomia. E volto a insistir, não é essa verificação de avaliação externa que vai dizer o que existe de melhora na condição de ensino. Outra coisa é o que nós falamos da aprovação automática disfarçada que existe na rede. Vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, os alunos que estavam no 3º ano e no 6º ano, que tinham o conceito I, que é um conceito até ruim de se colocar porque se chama insuficiente, no final do 3º bimestre, eles saíram do 3º ano e do 6º ano e foram para uma turma chamada, no caso do 3º ano, nenhuma criança a menos, e no caso do 6º ano, nenhum jovem a menos. Essas são turmas de projeto. Esses alunos não contaram no índice de repetência. Para além da discussão das metas, que a secretária diz que confia nos professores, mas as coordenadorias regionais de educação pressionam as direções de escola, que pressionam os profissionais para não dar o conceito I. Isso acontece no conselho de classe. Volto a dizer, devem ter muitos profissionais de educação escutando o programa agora e muitos devem conhecer essa realidade que eu vou relatar. Nós chegamos no conselho de classe e é normal a direção falar, olha gente, não dá para dar esse monte de conceito I, porque nós temos metas. A secretaria depois, a coordenadoria regional de educação, vai ficar em cima do meu pé. E há uma forçação de barra para que os profissionais mudem as suas notas, para que coloquem o conceito regular para o aluno poder ir para outra série. Então isso é um problema, e outro problema são esses projetos, Bachar. Porque o aluno, que aí você não tem mesmo como, né, passar para o regular, ele vai para uma turma de projeto. Então ele não fica retido. Veja bem, acho que isso é importante de nós ressaltarmos. Para nós, profissionais de educação, o nosso ideal é que todos os nossos alunos tirem nota 10 e que todos os nossos alunos possam passar de ano. Nenhum professor gosta de dar I, nenhum professor gosta de reprovar. O problema é que nas condições que nós temos hoje em dia de trabalho, com a desvalorização, né, que o governo faz em relação à educação pública, torna-se impossível conseguir que nossos alunos tenham seu pleno processo de desenvolvimento da aprendizagem. E uma massa escolar, particularmente na rede pública e particularmente em boas áreas dessa rede, sujeita a pressões externas no seu ambiente familiar e social que conspiram contra o aprendizado. Boixá, eu posso te contar? Eu preciso levar em conta, só para acrescentar, nós tivemos aí, estamos vivendo o drama da família do Amarildo. Quando o drama da família do Amarildo veio a público, o público entrou na casa do Amarildo. O que era a casa do Amarildo? Uma casa que o Rodolfo lá esteve, professora, e de um único cômodo, compartilhado por 8 pessoas da mesma família, 6 filhos, pai e mãe, ao lado de um valão fétido na favela da Rocinha, nas condições mais desumanas, insalubres, absurdas, em plena cidade do Rio de Janeiro, zona sul do Rio de Janeiro. Aquela criança que está ali, a pequena, que acho que tem 6 anos, ela
é uma criança que não tem as mesmas condições, a mesma retaguarda da minha filha ou Catarina. Da filha do prefeito. Ou da filha do prefeito, ou de qualquer, eu prefiro citar a minha, para chegar na escola da professora Suzane Gutierrez, por mais que ela se empenhe, e performar da mesma maneira. É óbvio que não. Então tem toda essa questão que está colocada aí pela professora dentro da escola, de dificuldades inerentes ou melhor, que estão ocorrendo nessa estrutura escolar, salário, falta de estrutura, falta de material, falta de pessoal, falta de logística, falta de climatização, e tem também o material humano que essa rede recebe, que é um material humano massacrado por um contexto social absolutamente inaceitável, né? Então, só para fazer essa ilustração adicional, a senhora ia contar uma história para ilustrar o que estamos falando? Pois é, Boixá, desculpa ter interrompido. Não, por favor. Eu trabalho desde 2000 no Complexo da Maré, numa escola na Nova Holanda. E em maio nós tivemos uma série de problemas por conta do conflito armado, incluindo aí o caveirão parando na porta da escola. Num desses dias de conflito armado, nós estávamos com os alunos na escola, cerca de 1.000 alunos, eu trabalho no FIEP, então são muitas salas, uma estrutura grande, e a direção da escola, foi ligar para a Coordenadoria Regional de Educação para avisar que suspenderia a aula no turno da tarde, porque nós estávamos esperando encerrar o conflito armado para quem estava dentro da escola ter condições de sair. Não tinha condições de ter aula à tarde. Era um dia de aplicação da Prova Brasil. A resposta que nós obtivemos da Coordenadoria Regional de Educação foi a seguinte: ninguém perguntou se nós estávamos bem. A resposta foi: mas aplicou a prova porque nós precisamos do resultado para os índices. Então, essa metodologia meritocrática que a Prefeitura coloca, e nós não podemos admitir nenhuma merendeira, nenhum agente auxiliar de creche, nenhum professor, nenhum agente educador pode admitir essa política que criminaliza os nossos alunos, que não leva o conhecimento. Nossa greve é uma greve em defesa da educação pública para que os nossos alunos tenham as mesmas condições de ensino que os filhos do prefeito têm. Estamos conversando com a coordenadora do Sindicato dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, a Suzane Gutierrez, na sequência de entrevistas que fizemos antes com o prefeito e com a secretária municipal de Educação, também sobre a greve e a problemática, o conjunto dessa tragédia que é o ensino público no Rio de Janeiro, no Brasil. O prefeito elogiou muito a qualidade da rede pública de ensino do Rio de Janeiro, dizendo que ela era uma das melhores do país. Diz que que o município do Rio, e que isso não é obra dele, é uma obra que vem de muitas administrações, é histórica e tal, tem motivos para se orgulhar dessa rede. A senhora diria que há alguma razão na afirmação dele ou temos uma realidade de terra arrasada? Veja bem, Boixá, pelas condições de trabalho que nós enfrentamos e pelo descaso do governo, os profissionais de educação dessa rede estão de parabéns, porque apesar da diversidade, lutam para garantir que os nossos alunos, os nossos filhos tenham uma educação de qualidade. Agora, fica só um questionamento para nós. Se o prefeito se orgulha tanto da rede, se orgulha tanto dos profissionais, ele deveria, então, garantir uma valorização profissional e garantir que as verbas que são destinadas à educação cheguem, de fato, à escola pública para que nós possamos ter melhores condições de trabalho e para que os nossos alunos tenham o direito de ter uma escola e uma creche de qualidade, não um depósito como vem acontecendo. Falando especificamente da greve como movimento, qual é a adesão segundo vocês? 80%. Boixá, que é importante ressaltar como é que nós fazemos essa avaliação. Os profissionais, nós temos comandos de greve por bairros e esses comandos percorrem escolas e creches, conversando com quem ainda está vacilante, com medo, até porque a prefeitura vem fazendo alguns anúncios que inclusive ferem alguns direitos, como vai demitir quem está em estágio probatório, que a gente sabe que isso não é verdade, como dizer que vai cortar o ponto, quando a ação
né, que o departamento jurídico do sindicato colocou sobre a legalidade da greve ainda não foi julgada, e por conta, e também para a gente poder conversar com os pais. Nós temos realizado várias aulas públicas na porta das escolas, das creches, porque a população tem nos apoiado, porque sabe qual é a situação das escolas e creches. E sobre a negociação, só, desculpa interromper, mas tem a ver com esse assunto? Isso é importante, professora, porque nós estamos chegando no fim do nosso tempo, só para a gente não perder alguns... Então, está claro que para o sindicato a adesão é de 80% e a metodologia na aferição dessa adesão é uma metodologia dele baseado na observação de campo, na ação de campo, né? Há uma divergência nesse número, o sindicato reafirma que é 80%. A pergunta da Mariana, por favor, Mariana. Sobre a negociação, professora, a própria secretária Cláudia Coxim colocou realmente que o plano de carreira tem falhas e que ele está sendo corrigido. Ela falou que em 90 dias foi montada uma comissão, um grupo de trabalho para corrigir esse plano, que tem o prazo para terminar em 90 dias. Mas colocou que não é possível fazer a correção do plano e ter o reajuste de 19%, como pede, como reivindica o sindicato, os professores. Diante disso, até onde vai a greve? Exatamente. Não, primeiro, o que nós temos conversado na mesa de negociações é o seguinte: se não há dinheiro, que a prefeitura mostre as contas do orçamento da educação. Nós queremos ver esses dados, porque nós temos dados que comprovam que há dinheiro. Praticamente 2 bilhões de Fundeb que não tem sido aplicado, 25% das verbas que deveriam ser destinadas para o MDE, que é a manutenção do desenvolvimento do ensino, que são utilizadas para outros fins, para empresa de ônibus, para pagamento de aposentadoria e pensão. Então, se a prefeitura diz que não, nós insistimos nisso nas 3 últimas audiências, né? Nós temos os dados que comprovam que há dinheiro suficiente para garantir um plano de carreira unificado que valorize os profissionais de educação, professores e funcionários, e que há dinheiro para um reajuste, até porque a arrecadação do município vem crescendo e a prefeitura ainda tem uma margem de 28% para conceder aumento para o conjunto do funcionalismo sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. Então nós apresentamos os números. Se a prefeitura diz que não tem dinheiro, quem tem que apresentar os números é o prefeito. Mas se mostrar e não tiver, Suzana, vamos supor, só partindo desse princípio para saber como que a negociação correria se eles hoje, por exemplo, citarem que vocês daqui a pouco mostraram realmente não tem. Vocês aceitam negociar a questão dos 19% ou não? Nós estamos negociando, nós estamos tentando negociar. O que nós queremos é isso, nós queremos que batam com os números que nós temos. E em relação ao plano de cargos e salários, Boixá, assim que essa prefeitura assumiu, no início de 2009, nós tivemos uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação, onde a secretária dizia que estava em estudo o plano de cargos e salários, até porque isso era uma exigência do MEC para que tivesse uma adequação. Nós estamos há 5 anos esperando esse plano de cargos e salários. Tivemos que fazer uma greve para que minimamente surgisse uma proposta, que não é uma proposta de plano, um grupo de trabalho. E por último, nós apresentamos desde março à prefeitura a proposta do sindicato que foi construída com a categoria aprovada em assembleia, do plano de cargos e salários, que é unificado, valoriza a formação e tempo de serviço. Então, se a prefeitura, quisesse dialogar, nós tivemos muitos meses para poder fazer esse diálogo. Infelizmente, tivemos que ir a uma greve para que esse canal de diálogo pudesse ser aberto. Bom, eu insisti muito na entrevista com o prefeito Rodolfo e a Mariana, são testemunhas fora do ar de que nós brigamos, porque eu disse, eu não quero entrar nessas coisas pelo viés da entrevista, porque normalmente o que acontece? As entrevistas são espaços para as pessoas se expressarem o que pensam, o que querem dizer. O entrevistador não pode ser o algoz da resposta. A resposta vai ser o que o entrevistado quiser responder. Mas eu achei que, inevitavelmente, se nós não teríamos controle sobre a proporção de abordagens objetivas em torno do tema. E o que me incomoda muito é que, perdendo-se a abordagem objetiva, as entrevistas se transformem em plataformas de discussão política, subjetivas e tudo mais, às vezes até partidárias. Conseguimos, de alguma maneira, controlar essa natural tendência de qualquer entrevistado num processo de luta política normal, na entrevista do prefeito, na entrevista da secretária, através de perguntas objetivas que limitavam
essa abordagem subjetiva ou respostas subjetivas. Foi a precondição que estabelecemos aqui também com a coordenadora do sindicato dos professores, profissionais de educação, do Rio de Janeiro, não que nos cause qualquer tipo de repulsa a ideia de que essas questões são políticas. Elas são políticas, claro que elas são políticas, mas o plenário para uma discussão política em torno de temas tão amplos, tão complexos, tão apaixonantes, não poderia ser uma entrevista de rádio. Bom, pelo menos com as características que as entrevistas têm aqui, de longas respostas, longas perguntas e tal. Acho que conseguimos, na entrevista do prefeito e da secretária, evitar um pouco o proselitismo nesse sentido que eu coloquei. E quero enfatizar que no caso da professora Suzana Gutierrez, nem dependeu muito da gente fazer qualquer tipo de reparo. Todas as abordagens que ela fez ao longo da nossa conversa foram absolutamente objetivas. Pode-se concordar ou não, pode-se estar insatisfeito com a paralisação das aulas nas escolas ou não, pode-se dizer o que se quiser, mas não se poderá dizer que houve aqui nessa conversa de já meia hora praticamente discussões de natureza ideológica. Não teve nada ideológico, nada partidário. Razão pela qual eu me sinto confortável para provocar aí sim uma pergunta política, a única dessa nossa entrevista, já que o prefeito, também saindo da curva que tínhamos estabelecido unilateralmente aqui na rádio, fez isso. Ele disse que é difícil a negociação com o sindicato, com os professores, porque há um forte componente partidário e ideológico da parte dos professores nas negociações. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Primeiro que o prefeito ainda não esteve em nenhuma negociação, então não sei como é que ele vê isso. Mas acho também complicado, porque o prefeito vem de uma aliança na sua última reeleição que contou com 20 partidos políticos. É importante ressaltar que é natural, a educação é uma tarefa em si política, Boixá, e as pessoas, elas têm o direito, nós lutamos anos nesse país para que a ditadura acabasse e as pessoas pudessem ter o direito de defender suas ideologias. Então os profissionais de educação têm as suas ideologias, suas religiões, que são plurais, mas dentro do sindicato que nós tratamos com o governo, hoje o prefeito talvez tenha oportunidade, já que vai ser a primeira vez que ele vai nos receber, de ver que a nossa negociação é em cima dos interesses da educação pública gratuita e de qualidade dessa cidade. Volto a insistir, nossa greve não é política e também não é uma greve só por melhores condições de salário, para aumentar o nosso salário. Ela é uma greve em defesa da educação pública de qualidade, porque nós, professores, merendeiras, agentes auxiliares de creche, secretários escolares, agentes educadores, acreditamos que com a educação é possível vencer essa sociedade injusta e desigual que nós vivemos. Professora Suzana Gutierrez, qual é a sua expectativa em relação ao encontro que começa agora às 11 horas com o prefeito Eduardo Paes na prefeitura e com a secretária Cláudia Costin? Eu espero que o prefeito possa atender às reivindicações da categoria, porque são reivindicações legítimas, e que eles possam ter sinceridade com a educação, porque um governo que teve na sua plataforma de reeleição a educação como prioridade, precisa manter esse diálogo com a categoria dos profissionais de educação. O município do Rio é uma das maiores redes da América Latina, nós somos o maior conjunto do funcionalismo público aqui do município, então que ele possa ter honestidade e sinceridade conosco. Muito bem, desejo aos professores, aos profissionais de educação um sucesso, um bom resultado, que possam transigir no que for possível transigir, que o prefeito transija também naquilo que for necessário transigir, porque afinal de contas o que interessa a todos nós como cidadãos é que as escolas do Rio de Janeiro estejam funcionando, mas mais do que funcionando, de que elas possam de fato expressar como prédios que são, né, o desejo da sociedade de ter dentro desses prédios um país que está sendo construído por uma boa educação dos nossos filhos, das nossas crianças. Os manifestantes, enfim, os professores que estão em frente ao prédio da prefeitura esperando o início dessa reunião, estão acompanhando, me informa aqui o Alexandre Bentivolio, pelos rádios de seus carros, carro de som, né? Isso, carro de som. A entrevista que está terminando agora com a coordenadora do Sindicato de Profissionais da Educação na capital do Rio de Janeiro,
na capital, Rio de Janeiro, a Suzana Gutierrez, a quem desejo, junto com os demais profissionais, sucesso nessa reunião que vamos começar daqui a pouco com o prefeito. Um abraço para você, professora, e até uma próxima oportunidade. Bom dia. Bom dia, obrigado, Boechat, bom dia a todos os ouvintes, sucesso para nós. Vamos lá, são 10 horas e 58 minutos.